Uma Onda em Pedaços, meu álbum novo, primeiro desde a pandemia, o primeiro que eu fiz depois de muita coisa que aconteceu da pandemia para cá, muitas perdas, muitas mudanças de rota, vários pedaços de momentos de vida separados e espaçados no tempo, porque eu fazia discos um atrás do outro, né? Comecei a fazer em 2004 e fez discos a cada 2 anos, então nunca tinha ficado tanto tempo sem gravar. E juntei essas músicas e entendi mais ou menos o que tinha acontecido nesse meio tempo através do disco. Começa com Pássaro Nave, que é uma música que normalmente eu uso, a primeira música do disco, para me atualizar do que está acontecendo na vida e para atualizar as pessoas de onde eu estou, quem eu sou, e também lidar um pouco com o que de fato é o meu presente naquele momento, assim. Por isso que normalmente eu faço a primeira música do disco por último. E essa foi a mesma coisa, foi a última música que eu fiz, que vem depois com Mente Voa, que é a minha primeira música que eu permiti escrever um rap, e que, embora eu ouça muito isso há muito tempo, era uma coisa de algum bloqueio de deixar isso acontecer, e a premissa dessa música era deixar a cabeça aí, então ela foi para essa direção. Depois tem Sem Dormir, que é uma música que eu fiz pra Duda, pensando nela cantar, pensando em tudo que a gente já teve de legal. Depois tem Ela Disse, que é uma música que eu fiz pensando nessa nova forma de amar que eu aprendi nos últimos tempos. Depois Dia Vai, que também é uma música que fala sobre memória, que acabou sendo uma das coisas que eu vi que o disco mais trata, sobre esses cacos, esses pedaços de memória, assim. Uma Onda em Pedaços virou muitas coisas para mim durante o processo, e no final das contas eu acho que Uma Onda em Pedaços é a vida mesmo. A vida é uma onda em pedaços, mas um álbum também é uma onda em pedaços, qualquer relacionamento é uma onda em pedaços. É sempre um olhar, pode ser amplo ou focado nesses pedaços, mas é assim que eu acho que eu sinto a vida hoje em dia. E aí depois vem Lucio, que é uma música que eu comecei a fazer antes da pandemia e que ela atravessou vários términos de relacionamentos meus e de amigos meus. É uma letra em inglês, que eu nunca tinha feito uma música em inglês. Eu comecei a traduzir ela, aí comecei a traduzir de trás para frente, que é o último verso que ficou em português, mas as outras traduções dela não ficaram tão legais, então eu deixei em inglês. Depois de Lucio tem Ausência, que foi uma música que eu fiz lidando com esse sentimento, assim, tentando entender se a ausência é uma coisa pra gente combater ou pra gente acolher. Eu acho que é mais pra gente acolher do que pra combater. Não sei se a gente vive uma epidemia de solidão, como as pessoas dizem, ou se a gente tá vivendo uma epidemia de não saber ficar sozinho, assim. Porque, enfim, a solidão, você tá sozinho, mas se você tá conectado na internet, com redes sociais, com 1000 avatares de você, com você em vários lugares, interagindo com vários outros avatares, você não tá sozinho, né? Mas você vai se sentir sozinho. Então, na verdade, não sei se é epidemia ou de solidão ou de, sei lá, saber lidar com ela. A ausência é sobre isso. Depois, Meu Amigo Harvey, que é uma música que eu fiz, que eu sempre quis samplear Brahms, e acabei vendo esse filme na década de 50, que é um cara que tem um amigo invisível, que é um coelho de 2 metros de altura, que é um filme que mexeu muito com a minha cabeça, assim. Então eu misturei essas duas vontades, samplear Brahms com esse filme. E Tranquilo é a penúltima música que eu fiz com o Vovô Bebê, muito influenciado pelo Bad English dele, mas também muito influenciado pelo Frito Sampler, que é um cara de São Paulo que é incrível, um grande amigo, assim, que lançou um disco também chamado Aladdin de Bucanins, em que ele cantava um idioma que não era idioma nenhum. Eu fiquei com essa vontade. E a última, que é Uma Onda em Pedaços, que fala disso, do tempo fragmentado, da impermanência das coisas e da permanência das coisas ao mesmo tempo. A partir do momento que elas viram passado, elas permanecem para sempre. Mas enquanto elas estão no presente, elas estão impermanentes. Então, é mudar o ponto de vista sobre se as coisas estão passando ou não. Os pedaços todos compõem uma onda só, que é, sei lá, estar vivo. Acho que é isso.